Ó, a revista Veja acaba de publicar. Revisor informal, Fux vira contraponto a Moraes e entusiasma réus. E olha aqui, ó, a jogada de Bolsonaro foi acertada. O parâmetro que eu uso para tirar essa conclusão é a reação da patota de esquerda e alguns militantes da imprensa. A começar, gente, pela Miriam Leitoa. Bolsonaro transformou o interrogatório numa live. Olha como a Miriam Leitoa ficou completamente desesperada com o depoimento de Bolsonaro, porque não saiu conforme o Xandão havia planejado. Bolsonaro transformou o interrogatório numa live. Ou seja, Bolsonaro tomou de conta do ambiente, Bolsonaro tomou de conta da casa, ficou ali se sentindo à vontade, fazendo piada, fazendo propaganda do governo dele, mostrando os avanços, falando da sua candidatura a 2026, mostrando a desgraça que tem sido o Lula à frente do governo do Brasil. Ou seja, Bolsonaro roubou a cena, porque o Alexandre de Moraes ali, ele é o centro das atenções, ele é o cara que faz isso, faz aquilo outro, mas hoje não. Essa figura central foi Jair Messias Bolsonaro, e olha só, com uma repercussão positiva do depoimento dele. Para vocês verem como a Miriam Leitão estava revoltada porque o Bolsonaro estava derrubando a narrativa do Xandão. Diz ela, Bolsonaro continua tendo um apagão da memória. Acabou de dizer que nunca tratou os comandantes militares como um superior. Ele demitiu 3 comandantes ao mesmo tempo e o ministro da Defesa quando eles não se enquadraram em seu plano. E quer dizer que o Bolsonaro nomeou outros ministros, outros comandantes das Forças Armadas, que era para dar um golpe, e mesmo assim dizem que o ex-comandante do Exército ameaçou, foi prender o Bolsonaro? Como que é isso, Miriam Leitão? Como que é essa história? Olha a contradição. Bolsonaro teria demitido os comandantes das forças para nomear pessoas alinhadas a ele, e depois vem o Almeida Batista e vem lá o ex-comandante do Exército, que até esqueci o nome dele, que inclusive teria sido ele que vocês dizem que ameaçou Bolsonaro de prisão. Olha que contradição. E ela continua, outro comentário. O ex-presidente Jair Bolsonaro usa seu tempo para fazer propaganda do seu governo pregresso. Repetir as dúvidas sobre as urnas e desclassificar tudo o que disse de grave e as ameaças que fez como sendo apenas exageros de retórica. Olha, dona Miriam Leitão ficou pé da vida, porque Bolsonaro foi realmente muito bem. Ó, o parâmetro é esse. Se você vê uma figura execrável como a dona Miriam Leitão esperneando, achando ruim o depoimento de Bolsonaro, é porque o cara acertou na mosca. Eu não diria que foi perfeito, mas eu diria que o presidente Bolsonaro, de 0 a 100, eu diria que ele foi 98% assertivo nesse depoimento. E aí, quero trazer para vocês agora aqui um outro elemento que aparece surpresa nesse julgamento de Jair Bolsonaro, que também está mexendo e estragando os planos do Alexandre de Moraes. Essa pessoa se chama ministro Fux. Meu amigo. Ele é o cara que tem sido esse contraponto que está dando dor de cabeça para o Xandão. Ó, a revista Veja acaba de publicar uma matéria comentando exatamente isso. Revisor informal, Fux vira contraponto a Moraes e entusiasma réus. Nesta terça, magistrado questionou se gravação de prova tida crucial pode ter sido grampeada. Se foi grampeada, se ficar comprovado, ela pode ser declarada como uma prova nula, né? Porque o presidente teria sido gravado sem o seu consentimento. Isso é prova ilícita, isso já tem várias jurisprudências no STF nesse sentido. O único ministro da primeira turma do Supremo Tribunal Federal a acompanhar, ao lado de Alexandre de Moraes, o interrogatório dos 8 réus apontados como integrantes do núcleo crucial da trama golpista, Luiz Fux, tem provocado comemorações
nem sempre contidas de diferentes advogados de defesa dos investigados, ao apresentar perguntas tidas como favoráveis às teses que desqualificam documentos pró-golpe, minimizam revelações do delator premiado Mauro Cid e até mesmo pavimentam o terreno para que advogados questionem a legalidade de parte das provas colhidas ao longo da investigação. Nesta segunda-feira, por exemplo, Fux questionou o antigo ajudante de ordens de Jair Bolsonaro sobre o que ele dizia quando qualificava certos diálogos de teor antidemocrático como bravatas. Para as defesas dos réus, o questionamento tornou-se uma oportunidade de o próprio delator tirar o peso de articulações consideradas pelo Ministério Público como evidências de que um golpe estava em curso. Em várias partes do seu depoimento, o senhor fala em bravatas. O que o senhor quer dizer com bravatas? Questionou aí o Ministério, o Fux ao coronel Mauro Cid, no que ele dá uma resposta dizendo que aquilo não passava de uma conversa de boteco, né? Lembro muito bem disso, que ele sempre lembrou, né? As conversas que os tais que pretos tiveram de uma suposta reunião para planejar uma ação de golpe, não passou de uma reunião de amigos, de turma que se reúne periodicamente para jogar a conversa fora e, eventualmente, pode ter xingado o Alexandre de Moraes. Isso é crime? Isso é tramar um golpe de Estado? Se isso é tramar um golpe de Estado, o Alexandre de Moraes teria que mandar prender pelo menos 50% dos brasileiros, porque eu, pelo menos no meu ciclo de amizade, eu não conheço ninguém, absolutamente nenhuma pessoa que fale bem de Alexandre de Moraes. Eu não conheço. Vai mandar prender todo mundo que xinga ele, todo mundo que é contra ele? Olha, outro também que se manifestou sobre o depoimento de Bolsonaro foi o jurista André Mazzilha. E ele vai, no final das contas, fazer um balanço do depoimento de Bolsonaro. Diz ele: primeiro, não vi problema algum na piada sobre Moraes ser seu vice. Ele, com isso, se coloca como candidato ao que Moraes não poderia refutar. Teve efeito. 2, sinto não ter havido, nas primeiras respostas, refutação explícita de questionar sistema eleitoral, de que questionar sistema eleitoral é lícito, é liberdade de expressão. Não há ilícito em excesso de retórica. Número 3, há que se lembrar que a PGR acusa os réus de tentarem golpe pelo simples fato de fazerem lives e postarem questionamentos em redes. Gonê chegou ao absurdo de perguntar se debater decisão judicial seria jogar dentro das 4 linhas. Olha só o nível do desespero do Paulo Gonê. Eu vi alguém comentando que o Paulo Gonê ele parecia muito, muito inseguro. E realmente, o Paulo Gonê, então, e o Paulo Gonê, você pode observar que ele só faz perguntas que já estão previamente anotadas. Ele vai lá na folha de papel, ele a pergunta. O Alexandre de Moraes, de vez em quando, ele faz uma pergunta que não está escrita. É de acordo com a resposta do depoente que ele vai lá e emenda uma outra pergunta. Já o Paulo Gonê, não. Parece que ele está nervoso, parece que ele não está raciocinando, ele não está conseguindo acompanhar direito o depoimento e ele fica fazendo perguntas que alguém escreveu e ele só lê. Então, isso demonstra uma insegurança do PGR. Parece que ele não sabe o que está fazendo, ou então ele está completamente perdido de tal forma que ele não tem mais argumentos para tentar contrapor os depoimentos, as provas e as argumentações dos depoentes e da defesa. Então ele fica ali fazendo qualquer tipo de pergunta como uma atitude para encher linguiça, né, para ganhar tempo. Ó, o André continua: é preciso não aceitar a versão da PGR e STF de que questionar é ilícito, pelo bem de todos nós que nos expressamos. Aliás, foi 2 pontos altos do voto de Mendonça sobre as redes dizer que questionar é direito de todos. Número 4, de forma geral, aqui ele faz a conclusão: Bolsonaro se mostrou tranquilo. A PGR está cada vez mais isolada com sua versão. Parece que somente Moraes e seus colegas estão dispostos a comprá-la. Ou seja, para a sociedade, meus amigos, não está convencendo. Se o jogo era esse, pois eles já perderam feio.